Glória a Deus, aleluia. Irmãos, então nós vimos aqui uma passagem a qual foi lida nessa noite. Passagem essa conhecida de todos nós, né, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, quando a Bíblia nos relata que Jesus ele conta essa parábola com que objetivo, com que finalidade, com o dever de orar, mostrando para os seus discípulos e também para nós nos dias de hoje, o dever de orar sem nunca desfalecer. O dever de orar sem nunca desfalecer. Então Jesus ele mostra para nós aqui que a oração ela é um dever. É um dever do crente, da pessoa que conhece a Jesus, da pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo, seja ele novo convertido, seja ele, não importa qual tempo de crente que a pessoa tenha, talvez a pessoa é um crente há muitos anos, mas a Bíblia mostra para nós que o dever de orar sem nunca desanimar, sem nunca desfalecer, sem nunca desistir. Então nós vimos que a oração ela é um dever, ela é um princípio na vida do crente. Porque nós sabemos, irmãos, que sem oração nós não conseguimos vencer guerra. Sem oração nós não conseguimos vencer batalha nas nossas vidas. E é por isso que Jesus mostra esse dever, é por isso que Jesus mostra esse princípio na vida do cristão. É um dever, é um princípio, é uma ordem que Jesus deixou para nós, o dever de orar sem nunca desfalecer, sem nunca desanimar, sem nunca esmorecer. Porque, como eu disse, sem oração nós não conseguimos vencer guerra. Sem oração nós não conseguimos vencer batalha. Sem oração nós não conseguimos vencer os nossos inimigos espirituais que nos atacam todos os dias, irmãos. Sem oração nós não conseguimos vencer as tentações das nossas vidas. Sem oração nós não conseguimos vencer o mundo, vencer os nossos inimigos espirituais que nos cercam a cada dia. E é por isso que Jesus ele deixa esse princípio para mim e para você. É por isso que Jesus deixa esse princípio para os seus discípulos naqueles dias. O dever de orar sem nunca desfalecer. E muitas das vezes nós não temos tempo. Muitas das vezes nós não tiramos tempo para orar. Muitas das vezes nós não tiramos tempo para falar com Deus. Porque a oração é diálogo que nós temos com Deus. É diálogo que nós temos com o Pai. Aleluia. E é por isso que Jesus deixa esse princípio, esse dever registrado para as nossas vidas. Nós vimos o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes, irmãos, a dificuldade ela nos impede de orar, de buscar a presença de Deus. Muitas das vezes, as lutas, as tribulações, as angústias, as dificuldades nos últimos dias, a qual nós enfrentamos, nos impede de orar, de buscar a presença de Deus. Mas nós vimos o exemplo do próprio Cristo lá no Getsemane. Jesus mesmo com o seu suor se transformando em gota de sangue. Jesus mesmo com a sua alma profundamente angustiada, como ele diz lá, mas diz a Bíblia que ele orava cada vez mais intensamente diante daquela aflição de espírito, diante da angústia, diante da aflição que Jesus ali estava passando naquele monte. Mas a Bíblia diz que Jesus mesmo assim ele orava cada vez mais intensamente diante daquela agonia, diante daquela
aflição de espírito a qual ele estava passando. E muitas das vezes, a dificuldade da vida nos impede de orar, de falar com Deus, nos impede de praticar esse dever que Jesus ele deixou para nós, porque a Bíblia diz que a oração ela é um dever do cristão. E Jesus quer mostrar através dessa palavra que a oração ela é um dever na minha vida, na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus mostra não somente o dever, mas também que nós precisamos ser perseverantes. Porque a Bíblia mostra que naquela cidade existia o quê? Um juiz iníquo. A Bíblia dá o título dessa passagem se coloca aquele juiz como juiz iníquo. Ou seja, um juiz que vivia na iniquidade, na prática da iniquidade. Porque iníquo vem de iniquidade. E a Bíblia diz que aquele juiz iníquo, ele não temia a Deus. E também não respeitava homem algum. Então ele vivia uma vida de arrogância, de soberba. Era um juiz que ocupava a cadeira de juiz, que ocupava uma posição elevada, mas a conduta dele, a vida dele, não era condizente com a posição a qual ele ocupava, porque ainda que ele fosse um juiz, que ele não tivesse o temor de Deus na sua vida, mas devido à posição que ele ocupava, ele precisava respeitar os homens, ele precisava ter respeito para com a sociedade, porque se ele era um juiz que ele não respeitava homem algum, como ele poderia julgar a causa de alguém? Então a Bíblia mostra para nós que ele era um juiz, mas que ele era um juiz injusto. Porque além de não temer a Deus, também não respeitava os homens. Não respeitava os homens. E nós sabemos que ainda que a pessoa não teme a Deus, ainda que ele seja um ateu, mas pelo menos respeitar a sociedade é um dever, principalmente de uma pessoa que ocupa uma posição pública em relação à segurança do público, da sociedade. E isso ele não fazia. E a Bíblia diz que existia esse juiz naquela cidade, mas só que naquela mesma cidade também existia o quê? Uma viúva que ia até aquele juiz, pedindo àquele juiz que fizesse justiça contra a sua causa, que julgasse a sua causa. Mas só que aquela viúva ia até aquele juiz e a resposta que ela tinha era a resposta negativa. Mas só que ela não desistia, ela perseverava. Imagino eu que quase todos os dias ela estava ali na porta da casa daquele juiz, batendo na porta dele, incomodando aquele juiz para que fizesse justiça com a sua causa. Aleluias. Talvez aquela mulher saía da sua casa para ir até a casa daquele juiz. Imagino eu que pelo caminho talvez ela encontrava com pessoas, a Bíblia não está dizendo, mas eu imagino que talvez ela encontrava com muitas pessoas que tentavam tirar o foco dela para que ela não fosse, porque as pessoas conheciam aquele juiz. Quem sabe havia rejeição das partes das pessoas contra aquela mulher, ao ver ela caminhando em direção para a casa
daquela mulher que não teria jeito para ela, que aquele juiz não ia dar atenção à sua causa. Nós vimos que quando fala de viúva, fala de uma pessoa menos favorecida, principalmente naqueles dias que as mulheres não tinham amparo, a viúva não tinha amparo quase nenhum. Então era uma parte menos favorecida, mas só que ela não existia. Ela era uma viúva perseverante, que perseverava. Uma coisa que Jesus ele quer nos mostrar nessa parábola, a primeira coisa é o dever de orar sem nunca desistir, sem nunca parar, sem nunca desanimar. E a outra coisa que Jesus ele quer nos mostrar é também, glória a Deus, aleluia, a perseverança que nós precisamos ter para com o nosso Deus. E Jesus mostra para o seu discípulo que aquele juiz chegou um momento que ele se sentiu tão incomodado com a perseverança daquela viúva, que ele desistiu de julgar a causa daquela viúva. E Jesus mostra para o seu discípulo: olha, você está vendo esse juiz que é uma pessoa injusta, que é um homem justo, um homem que não teme a Deus, um homem que não respeita a sociedade. Ele decidiu julgar a causa dessa viúva. Imagina o Pai Celeste, que é um Deus bom, um Deus misericordioso para com seus escolhidos. Aleluia. Irmãos, nós não devemos orar. Na vida da igreja, ele é grande, ele é um princípio. E quando, irmãos, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a presença de Deus, nós estamos cometendo um erro, nós estamos cometendo pecado contra Deus, irmãos, infelizmente. E é algo, irmãos, que tem acontecido hoje na minha vida, na vida da igreja atual, porque nós, irmãos, estamos vivendo dias, irmãos, que nós não estamos mais orando, buscando a presença de Deus. Estamos vivendo dias, irmãos, que nós não estamos tendo mais tempo para orar a Deus, para buscar a Deus, irmãos. Isso faz com que o nosso nível de perseverança ele se abaixa, ele vai se diminuindo. E é por isso que Jesus ele associa essa passagem com os últimos dias a qual nós estamos vivendo, porque nós vimos que quando Jesus ele conclui essa parábola, ele fala: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque nós sabemos, irmãos, que oração está também relacionado com a nossa fé. Perseverança está relacionado com a nossa fé. Porque se a pessoa ora, se a pessoa busca, se a pessoa persevera, porque ele tem fé no Deus a qual ele está buscando, ele está orando, ele está clamando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então havia naquela cidade um juiz iníquo, que não temia a Deus e não respeitava a homem. Mas também havia na mesma cidade uma viúva que perseverava, uma viúva que buscava, uma viúva que clamava, uma viúva que acreditava em Deus, ainda que aquele juiz fosse iníquo, mas ela acreditava que Deus haveria de trabalhar na vida daquele juiz. Ela acreditava que Deus haveria de trabalhar no coração daquele homem, daquele juiz, e que a sua causa haveria de ser respondida. Aleluia. Louvado seja. E o que eu aprendo com isso? Talvez dentro da sua casa pode existir muitos problemas. Talvez dentro da sua casa você pode estar passando por muitos problemas. Talvez você possa estar passando por muitas lutas, aflições dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu trabalho, aonde você estiver ocupando, no meio da sociedade, você pode estar passando por bastantes aflições, dificuldades. Talvez você enfrente luta e dificuldade com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha.
Eu não sei o que passa dentro da sua casa. Pode haver muitos problemas dentro da sua casa, como dentro daquela cidade havia o juiz rico que não temia a Deus, não respeitava homem algum, mas na mesma cidade havia uma viúva perseverante, e dentro da sua casa pode haver muitos problemas, muita dificuldade, mas Satanás tem que saber que dentro da sua casa existe alguém que persevera, que dentro da sua casa existe alguém que dobra o joelho, que dentro da sua casa existe alguém que crê no Deus dos impossíveis, que dentro da sua casa existe alguém que tem fé, que acredita em Deus, alguém que persevera, alguém que busca Deus, alguém que não vai se deixar ser vencido pelas dificuldades. É isso, irmãos, que Satanás ele precisa saber da minha parte e da sua parte. Não deixa que as suas dificuldades sejam maior do que as suas orações. Não deixe que as suas lutas sejam maior do que as suas orações. Aleluia. E a nossa vida, ela não deve ser conhecida pelo nosso fracasso. A nossa vida, ela tem que ser conhecida pela nossa perseverança. Pela nossa perseverança. Aleluia. Lembra de Paulo lá na prisão? Paulo e Silas lá na prisão, eles passavam momento de dor, de angústia, uma situação nada favorável, mas eles ficaram conhecidos através da oração, através do louvor, da adoração, porque eram homens perseverantes, indiferentemente da circunstância a qual eles se encontravam passando, eram pessoas que perseveravam. As condições podem não ser favoráveis, irmãos, como hoje nós estamos vivendo dias difíceis, mas tem que haver perseverança, da minha parte e da sua parte, porque isso nos mostra a Bíblia Sagrada. A Bíblia nos diz que lá quando foi na transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, houve lá silêncio profético, onde Deus não se levanta profetas para falar com o povo de Israel. E a Bíblia diz que, a Bíblia não é a história, melhor dizendo, os historiadores, os estudiosos da Bíblia afirmam que esse período de silêncio profético ele dura por cerca de 400 anos. E quando eu paro para meditar na Bíblia, que eu vejo lá a história de Simeão, que a Bíblia diz que Simeão era um homem que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que o Espírito de Deus também revelou para ele que ele não morreria sem ver o Cristo, o desejado de todas as nações. Veja que Simeão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que o Espírito de Deus revelou para ele, passou a revelação individual para ele, não uma revelação para todo Israel, mas individual para ele, que ele não morreria sem ver o Cristo. E a Bíblia diz que ele foi levado ao templo pelo Espírito de Deus. Mostra que Simeão era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus a todo tempo, mesmo vivendo lá aquele período difícil, porque entendeu que Simeão ele viveu aquela transição daquele período de silêncio profético, período esse que foi quebrado, aquele silêncio através de João Batista, através do anúncio daquele anjo quando anuncia Maria, e através de João Batista. Só que aquela mesma passagem mostra também que, juntamente com Simeão, existia também uma viúva que se chamava Ana, da tribo de Assé, uma viúva de quase 84 anos.
Uma viúva que tinha vivido com seu marido cerca de 7 anos e havia ficado viúva. Uma viúva já de quase 84 anos. Mas a Bíblia diz que ela não se apartava do tempo. Era uma mulher que dá um exemplo para nós de perseverança. Porque ela não se apartava do tempo, orando, jejuando, buscando a presença de Deus. E veja, irmãos, que aquela mulher, que tanto Simeão quanto aquela mulher estavam vivendo tempos, dias difíceis, dias de silêncio profético, mas eles continuavam acreditando nas promessas de Deus, na palavra de Deus, irmãos. E nós devemos viver dias hoje, nós precisamos estar alicerçados e enraizados na palavra de Deus, porque a nossa fé, irmãos, tem que estar o que? Alicerçada na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos manda que nós devemos orar com dever de nunca desfalecer. É a palavra de Deus que nos dá essa ordem, é a palavra de Deus que nos manda ser perseverante, indiferentemente da circunstância, porque muitas das vezes nós oramos 1 ano, 2 anos, com pouco nós começamos a perder a nossa fé, perder o nosso ânimo. E nós sabemos, irmãos, que em respeito à resposta em nossas orações, existem vários princípios. Porque existe aquela resposta que imediata da parte de Deus para a nossa vida. E existe aquela resposta a curto prazo. Mas existe também aquela resposta a longo prazo. Mas em tudo, Deus, Ele tem um propósito. É verdade. Tanto na minha vida quanto na sua vida. É verdade. Em tudo, Deus, Ele tem um propósito. Talvez você está passando por aflição. Talvez a resposta de Deus ela está demorando a chegar na sua vida. Talvez você está sendo desanimado pelas pessoas. Imagino eu que aquela mulher também, as pessoas tentavam desanimar ela, desmotivar ela, ao ver ela na porta daquele juiz, batendo ali na porta daquele juiz, querendo ver justiça na sua casa, nos seus negócios, na sua vida. Talvez as pessoas tentavam tirar o foco daquela mulher, e talvez as pessoas também têm tentado te desanimar, tirar o seu foco. Talvez a resposta tenha demorado de chegar na sua vida, mas Deus está querendo ver a sua perseverança. Deus tem um motivo na minha vida, na sua vida, irmãos. Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Porque muitas das vezes Deus está querendo ver a nossa perseverança, a nossa persistência. Deus ele quer contemplar a minha e a sua perseverança, principalmente nesses últimos dias a qual nós estamos vivendo. Glória a Deus, aleluia. Tu és poderoso. Então nós precisamos fazer com que a nossa vida de oração, a nossa vida de perseverança, a nossa vida de fé, ela seja maior do que as nossas lutas e provações. É verdade. Porque só assim, irmãos, que nós conseguimos vencer as tribulações. É verdade. Só assim que nós conseguimos vencer, irmãos, as lutas das lutas. Nós vimos, irmãos, que Daniel, ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar de orar ao seu Deus. Ele preferiu ser lançado na cova dos leões do que deixar a sua vida de oração. E a Bíblia diz que aquele decreto era por espaço somente de 30 dias. Daniel poderia ter ficado em silêncio por 30 dias, depois ele voltava às suas atividades, mas não, ele aceitou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia, ela mostra para nós o exemplo daquela mulher cananeia. Uma mulher que ali da parte do Senhor Jesus Cristo, ela sofre uma aparente rejeição, quando Jesus disse para ela, não é bom eu
pegar a comida dos filhos, lançar os cachorros. Mas ela mostra perseverança. Ela mostra perseverança mesmo sofrendo uma aparente rejeição. Não importa o tamanho do teu problema, mas a Bíblia mostra que nós devemos perseverar, porque uma hora a resposta ela vai chegar na nossa vida. E Jesus diz aí em Mateus capítulo 7, versículo, se não me engano, versículo 7 e 8. Quando Jesus fala, olha, buscai e achareis. É verdade. Quando Jesus fala, né, pedi e dá-se-vos. Louvado seja Deus. Buscai e achareis. Louvado seja Deus. Bateu e abrir se busca. Louvado seja Deus. Irmão, se nós olharmos para essa passagem, ela se encontra na ordem crescente. Ela se encontra avançando. Cada ponto que Jesus fala aqui, ela se encontra avançando. Porque Jesus fala o que? Buscar. Se você está buscando e ainda não recebeu, primeiro Jesus manda o que? Pedir. Se você pediu, não recebeu, ele manda buscar. E busca. Se você foi em busca, não conseguiu, bate para ver a porta, ela se abre. É verdade. Ele manda o que? Perseverar um pouco mais. Avançar um pouco mais. Avançar um pouco mais, irmãos, e quando a Bíblia nos manda buscar, nos manda pedir, nos manda buscar, nos manda bater, a Bíblia está mostrando para nós que nós precisamos o quê? Sair do comodismo, buscar quando você precisa buscar algo, você precisa sair do comodismo para buscar aquilo, irmãos. No comodismo nós não conseguimos buscar, e nós estamos vivendo dias hoje muito comodismo espiritual da minha parte, da parte da igreja de forma universal, irmãos. Estamos esquecendo desse princípio que Jesus ele deixa para nós. Estamos esquecendo, estamos deixando de ser crente perseverante na oração, na palavra, na busca de nosso Deus, irmãos. Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que Jesus, ele nos coloca na posição de escolhidos. Na posição de escolhidos. Porque Jesus lhe diz: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite. Irmãos, uma pessoa que está sempre clamando a Deus de dia e de noite, apresentando a Deus a sua vida, a sua causa, os seus problemas, irmãos, Deus está atento, Deus está olhando, Deus está vendo. Aleluia! Na hora, no momento certo, na hora de Deus, a resposta ela vai chegar. Na hora de Deus, o milagre de Deus há de acontecer na sua casa. Na hora de Deus, o milagre de Deus há de acontecer na vida do seu filho, porque você está pedindo a Deus, você está apresentando a Deus. Não deixe de apresentar a Deus a sua vida, não deixe de apresentar a Deus a sua causa, a vida do seu filho. Talvez a sua casa encontre naquela situação a qual eu não sei, mas você precisa apresentar a Deus, porque Deus está vendo o clamor, o pedido do seu filho. Deus quer ver a sua perseverança, Deus quer ver a sua persistência em buscar, em acreditar, em confiar na resposta da parte dele na sua vida. Você está na posição de escolhido. Nós estamos na posição de escolhido, porque Deus ele há de fazer depressa justiça aos seus escolhidos. E Jesus encerra dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus
Jesus associa essa passagem com a apostasia dos últimos dias. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque deixar de orarmos é falta de fé. Oração é sinônimo de fé. Pessoas que têm fé, eles buscam Deus, eles buscam a presença de Deus, eles oram porque eles acreditam no milagre da parte de Deus. E é por isso que Jesus associa essa passagem com os últimos dias. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.